Antes de nós começarmos, eu tenho duas dicas para vocês sobre esse pão. A primeira é sobre o tempo para produzi-lo e a segunda é sobre os utensílios para assá-lo. No caso do tempo, ele é um pão que ele demora muito, é um pão de longa fermentação. Não aqueles pães tradicionais que a gente faz e bota para fermentar em 1 hora, que a gente enche de fermento e fica com aquele sabor de fermento biológico. Esse pão eu estou começando agora, não tem relógio, mas tudo bem, às 16 horas e ele só vai ficar pronto amanhã cedo. A segunda coisa é sobre os utensílios que a gente vai usar. Então, para assar e ele ficar com a crosta bonita, como está aparecendo aqui na foto, você precisa usar, por exemplo, uma panela com tampa para levá-la ao forno. Claro, se não tiver uma panela, você consegue assar ele usando uma forma, por exemplo, e vai ficar muito bom, vai ficar saboroso do mesmo jeito. Então, vamos para a receita. Uma das grandes vantagens desse pão é a quantidade de ingrediente que nós vamos usar nele, porque são poucos os ingredientes, somente farinha de trigo, água, de preferência água filtrada, e fermento biológico seco e sal. A farinha de trigo precisa ser uma farinha de trigo tradicional. Aqui eu estou usando uma marca muito comum, que é a Dona Benta. Inclusive, poderia me patrocinar. E aí, você não pode usar uma farinha de trigo com fermento, por exemplo. Dessas que a gente encontra no mercado, não vai dar certo. Não faça isso. Nós vamos usar nesse pão 400 gramas de farinha de trigo. Você pode fazer com mais. Se tem uma família grande, você pode fazer com mais farinha, mas também depende do tamanho da panela. Se você for assar dentro de uma panela, não é interessante que você faça num tamanho muito grande. Então, 400 gramas de farinha, eu vou usar uma colher, essas colheres de servir mesmo, cheia de sal. Não precisa se preocupar em ficar salgado, porque não vai ficar. Então, a gente mistura esse sal aqui na farinha, antes de adicionar o fermento. O fermento, eu já dissolvi um pouco na água. A água que nós vamos usar é 240 ml. 240 ml corresponde a 60% da quantidade de farinha. Então, essa é uma massa que a gente não vai sovar. A gente vai fazer uns processos de dobras, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, é uma massa que fica bem hidratada e a gente não sova. Por isso que eu estou usando essa quantidade de água. Se você está fazendo pela primeira vez, e você não sabe exatamente como é as características dessa farinha que você está usando, não usa 60% de água, usa 55%, 50%, faz uma continha na calculadora e vê a quantidade de farinha e a quantidade de água. Para isso, então, eu já dissolvi uma pequena quantidade de fermento, mais ou menos 1 grama de fermento, aqui é uma colherzinha de chá, não está nem cheia. Jutaí, não vai fermentar não, vai fermentar, calma o coração. É porque você está acostumado a fazer aqueles pães que fica pronto em 1 hora, 50 minutos, e aí você coloca um sachê inteiro de fermento biológico. Não precisa, esse aqui é fermentação longa, ele vai crescer lindamente com pouco fermento. Esse fermento eu já dissolvi ele há uns 10 minutos na água, para ele incorporar melhor na massa, enfim. Então eu já vou adicionar ele aqui. Eu misturei em 50 ml de água, dos 240 que eu tinha aqui, eu peguei 50, coloquei nesse potinho e dissolvi o fermento. Então eu vou botar aqui, e aí agora eu vou botar mais água para tirar o excesso de fermento que tinha ficado aqui, que a gente não pode perder esse fermento. A água é interessante que você não coloque toda de uma vez, porque se você colocar toda de uma vez, sem conhecer sua farinha, pode ocorrer da sua farinha ficar muito hidratada e aí não é legal, principalmente se você estiver fazendo pela primeira vez. Então, eu vou colocar aqui, ao invés de colocar os 240 ml, vou colocar apenas 200 e vou deixar os outros 50 sobrando para eu ir colocando aos poucos. Aqui eu vou mexer então, incorporar esses ingredientes. Vai chegar um momento que nós vamos colocar a mão na massa, literalmente, porque com a colher não vai ficar legal para mexer. Aqui a nossa farinha, ela está muito resseca ainda. Ela está num ponto que poderia ser usado para sovar, por exemplo, para bater na mesa, mas não é isso que a gente quer. Então nós vamos adicionando água aos poucos. Não precisa colocar os 50 ml de vez.
Vamos incorporando bem essa água na massa. É um pão muito simples. Vocês vão gostar de fazer porque não precisa ficar tendo muito trabalho com ele. Aqui, por exemplo, esse seria um pão que normalmente as pessoas usam a massa nesse ponto aqui para sovar. Mas a gente não quer sovar essa massa. A gente quer deixar ela bem mais hidratada. Botei o restante dos 250 ml de água. Vocês vão perceber que a massa vai ficar bem hidratada agora. Inicialmente parece que vai desandar tudo, mas calma. Chegou no ponto que nós gostaríamos, essa massa ela tá bem hidratada, rosa, parecendo um purê, e esse é o ponto que nós queremos que ela fique. Então, ó, ela tá pegajosa, mas ela não pode ficar parecendo um mingau, porque se ficar parecendo um mingau, vai ficar muito ruim para a gente manusear ela. Então, esse ponto tá ótimo. Nós vamos deixar ela agora descansar por 30 minutos, tampada. Passaram desde que nós deixamos a nossa massa aqui descansando pela primeira vez. Então agora nós vamos destampar e começar a fazer o processo de dobra. Essas dobras é para desenvolver o glúten na massa. Então a primeira dobra ela vai ser sempre um pouco mais difícil, mas da segunda em diante vai ficar melhor. Na verdade nós vamos fazer 3, cada uma com intervalo de 30 minutos. Para fazermos isso, a gente precisa estar com a mão úmida. Você não pode ficar com a mão muito molhada. Então, eu vou passar a mão na água aqui, sacode, tira o excesso de água e deixa a mão somente úmida, né? Não deixa a mão caindo água não, senão vai ficar ruim. Os fogos de angical. Então, aqui nós vamos pegar com os 4 dedos, a gente pega os 4 dedos juntos, coloca por debaixo da massa. O polegar, você segura a massa, você prende a massa, porque nós vamos fazer esse movimento. Empurra os 4 dedos por baixo da massa, puxa ela para cima e dobra. E aí a gente vira a vasilha e vai fazendo esse processo. Então vamos lá, a gente pega aqui, suspende, não suspende muito para não romper e não rasgar a massa. Aí dá uma apertadinha aqui, qualquer coisa passa a mão na outra, se perceber que está grudando muito. Puxou. Sobe a massa uns 4 dedos, assim, mais ou menos, ou 5. Já dobra ela. Então, puxa novamente, dobra e vai apertando aqui para que ela não solte. Percebeu que a massa está grudando na mão? Umedece a mão novamente. Faz isso novamente. Vamos lá. Mais uma vez, está quase acabando. Aqui qualquer coisa você pode, se você perceber que a vasilha está correndo muito, você pode segurar a sua mão e você fazer assim. Por fim, molhar só mais um pouquinho. A última ponta que estava faltando. Vou pegar ela, vou trazer e dobrar. Eu gosto, não é uma regra, não precisa fazer assim, se não quiser, mas eu gosto de fazer isso. Depois que terminou de dobrar, eu pego ela aqui, a massa. Essa parte das dobras eu gosto de deixar para baixo. E fazer assim. Pronto. Aqui a gente já pode deixar ela por mais 30 minutos, quando a gente vai fazer a segunda dobra. Então, vamos para a nossa segunda dobra. Novamente, a gente molha a mão, tira o excesso de água, para a mão ficar somente hidratada. Aqui nesse momento já tem um cheiro maravilhoso dessa massa, vocês precisaram sentir. A gente vai lá, puxa. Agora a gente percebe que a massa já está com consistência bem melhor. E aí eu puxo novamente, vou fazendo esse processo. Enquanto isso eu vou virando a vasilha, que é vasilha, não é bowl, pelo amor de Deus. E aí a gente puxa mais uma vez. Se perceber que está grudando muito, hidrata a mão novamente. Aqui, já viramos toda ela. Na segunda dobra, eu vou molhar mais um pouquinho. Eu gosto de fazer esse movimento aqui. Fazer outras dobras, mas não é preciso vocês fazerem. Eu pego ela, a parte que eu pego, eu jogo assim e vou dobrando. Mas não é obrigatório fazer, não. Aquele processo lá que a gente faz com a mão já é o suficiente. Vamos tampar novamente
nossa vasilha e esperar mais 30 minutos. Depois de 30 minutos da segunda, vamos para a terceira. Mais uma vez a gente molha a mão. Essa última dobra eu gosto de fazer ela diferente. Eu gosto de pegar ela pelo meio, assim. E aí eu pego e faço isso, ó. Dobro assim para baixo. Viro a vasilha, dou uma sacudida assim para ela descer. E aí eu faço isso. Jogo a parte que está para baixo da minha mão para ficar dobrada. Última vez, peguei ela aqui e vou fazer isso. Molha a mão mais um pouquinho para não grudar. E aí eu volto e faço aquele processo que eu fiz outras vezes, que é dobrar assim. Mas esse processo aqui, não, mais uma vez, não é obrigatório. Né? Feito esse processo de dobra, né, nós vamos agora tampar. E aí nós vamos deixar fermentar fora da geladeira. Esse processo todo das dobras tem que ser fora da geladeira. E aí nós vamos deixar ela dobrar aqui, ou ela fermentar até dobrar de tamanho. Nós colocamos para fermentar 6 horas e agora já são 10. E a nossa massa cresceu, tá bonita, ela tá bem aerada, é possível perceber as bolinhas de ar por aqui. Demorou mais do que o convencional, porque hoje, excepcionalmente hoje, né, no oeste da Bahia está uma temperatura amena. É uma região que costuma ser muito quente. Mas hoje a temperatura, quando eu comecei a botar para fermentar, estava em torno de 24 graus, 25 graus. E aí então demorou um pouco mais. Aqui vai uma dica: se você estiver fazendo esse pão em um dia que a temperatura esteja acima dos 26 graus, essa etapa final aqui, nesse processo de fermentação, eu indico fazer o seguinte: faltando ali 30, 40 minutos para você fazer essa etapa que nós vamos fazer agora, pegue sua vasilha e coloque na geladeira. Isso vai ser bom para que você dê uma esfriada na massa e aí depois, quando nós formos colocar de fato para ela fermentar na geladeira, ela não cresça muito rápido na geladeira, porque a gente não quer que isso aconteça com ela, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a última etapa de dobra, antes da última fermentação. Para isso a gente vai precisar jogar uma farinha aqui, enfarinhar a mesa, e vocês vão precisar usar um utensílio. Aqui eu estou usando essa cestinha, mas você não precisa usar uma cesta dessa, você pode usar uma vasilha de plástico como essa. Para poder receber a massa, eu vou usar essa toucazinha descartável. Calma, não peguei da cabeça de ninguém não, viu? Tá limpinha. Tirei do saco e coloquei aqui. Então, essa fermentação, se você não tiver uma touca como essa, você pode usar um pano de prato, que nós vamos jogar um pouquinho de farinha, não precisa muito, né? Não precisa colocar muita farinha, porque senão essa farinha vai acabar sendo absorvida pela massa e aí a massa vai perder as características que ela tem. Pronto. Aqui já é o suficiente. Para tirar ela daqui de dentro, nós vamos usar uma espátulazinha como essa. Se você não tiver uma espátula dessa, você pode usar outro equipamento. Para facilitar o nosso processo, nós vamos jogar um pouquinho de farinha aqui nas bordas. Isso vai ajudar a tirar a massa de dentro da vasilha. O vizinho está animado. Vamos lá. Vou jogar essa parte para baixo. Essa massa tá com um cheiro maravilhoso de farinha fermentada. Não aquele cheiro de fermento que aqueles pães têm. Agora chegou a hora que tem dos detalhes minuciosos que a gente precisa ter, o cuidado que a gente precisa ter, tirar um pouco do excesso dessa farinha. A gente não quer tanta farinha nessa mesa. Não precisa tanta farinha assim. Aqui nós vamos abrir essa massa um pouquinho assim. E aí,
Nós vamos fazer agora uma dobra, e essa dobra é como se nós estivéssemos dobrando uma roupa. Então eu vou pegar esta parte primeiro e jogo para cá. Depois eu pego essa outra parte e jogo por cima. Então vamos lá, vamos acompanhar. Eu vou pegar aqui e faço isso. Tampar aqui direitinho para que ela não perca o ar que tem dentro dela. Tiro o excesso de farinha, porque eu não quero tanta farinha. Vou pegar esse excedente aqui agora e jogar para cá. E aqui, ó, mais uma vez, apertar, que eu não quero que minha massa perca o ar que tem dentro dela. Pronto. Feito isso, tirei esse excesso de farinha para não ficar muita farinha na minha massa. Fechei ela bem fechadinha, inclusive aqui nas pontas. Pronto. Ela ficou assim, uma massa comprida, né? Agora nós vamos começar um processo de dobra da ponta, de uma ponta para outra. E aí nós vamos enrolar, fazer esse movimento de enrolar, tá bom? Então, os 4 dedos por baixo, os 2 polegares aqui por cima. Eu puxo um pouquinho a massa e dobro. Assim, ó. Aperto, puxo um pouquinho a massa e dobro. Vou apertando aqui para ficar sempre firme, assim. Puxo e aperto. E aqui eu já vou fechando para que ela fique sempre bem fechadinha. Novamente. Novamente. E aí eu vou apertando ela aqui para que os gases possam ficar presos. Mais uma vez para terminar. Pronto. Terminou. Terminou esse processo. Eu venho aqui, fecho todas as pontas que eu percebi que está aberto. Assim. Não queremos perder os gases que estão dentro da massa. Vou apertando. Cheio de bolinhas de ar. E quando a gente aperta assim, fica bem fofo. Vamos lá. Feito isso, vou só melecar um pouquinho aqui nessa farinha, porque eu vou colocar ela na... E eu não quero que ela grude na minha cestinha. Então eu vou pegar essa massa e agora eu vou transferir ela para a cesta. A parte da costura deve ficar para cima, certo? Assim. Então, porque essa parte aqui amanhã que vai para a forma. Então vamos botar ela aqui bonitinha. Pronto. Samir, só um pouquinho de farinha aqui por cima, porque eu vou colocar agora essa cestinha dentro de um plástico para finalizar o processo de fermentação. Então ela vai aqui para dentro de um plástico. Se você estiver fazendo uma vasilha e sua vasilha tiver tampa, você pode tampar sem precisar botar no plástico. Aqui agora eu vou amarrar esse plástico. Vou usar um araminho desses de saco de pão. Pronto, tá amarradinho. Agora nós vamos botar para fermentar na geladeira. E aí a gente só vai tirar amanhã na hora de assar. Na hora de levar para o forno é que a gente tira da geladeira. Então, até amanhã. Chegou a hora de assar o nosso pão. A panela de ferro que eu vou usar para assar já está pré-aquecendo no forno ali por 30 minutos. Ela tem que ficar bem quente, né? Para poder gerar vapor e fazer aquela crosta bonita. Por isso que a gente usa panela de ferro. Se você estiver usando uma panela de inox ou uma panela de alumínio, não precisa deixar 30 minutos porque ela vai ficar quente mais cedo. Então deixa 20 minutos, 15 minutos. Se você estiver usando a forma, você vai colocar a forma para pré-aquecer por 15 minutos mais ou menos. E aí você vai usar o fundo dela, como eu falei. Você vai fazer o mesmo passo a passo que eu vou fazer com minha massa,
e vou usar na panela de ferro, mas o mesmo passo a passo você usa aqui para colocar sobre o fundo da forma. A única diferença é que você precisa gerar vapor dentro do forno. Para gerar vapor, você vai utilizar uma vasilha, pode ser algo como essa, por exemplo. Eu uso minha cafeteirazinha. Mas pode ser uma forma pequena que você consegue levar ela ao forno. Você coloca um pano de prato ou um outro pano dobradinho assim. E na hora de assar o pão, você enche essa vasilha esse recipiente com água fervendo e coloca na parte de baixo do seu forno. E aí ele vai ficar gerando vapor dentro do forno. Então isso é muito importante para assar o pão. Você vai colocar a massa aqui em cima. Chegou a hora de pegar o nosso pão da geladeira. A nossa massa cresceu, tá? Eu vou colocar ela, jogar um pouco de farinha aqui. Eu vou colocar ela para a gente poder fazer o processo de levar para a panela. O ideal é que você use um papel manteiga. O espertão aqui esqueceu de comprar papel manteiga, então nós vamos fazer sem o papel manteiga mesmo. Mas com o papel manteiga você coloca o papel manteiga aqui e vira, ou então faz outra técnica para virar e aí fica bem mais fácil, inclusive para levar a panela. Então vamos lá. Aqui está a nossa massa, bonitinha. Vamos pegar a nossa panela de ferro. Como a pessoa aqui esqueceu o papel manteiga, eu vou jogar um pouco de farinha de trigo no fundo para o pão não ficar em contato direto com a panela que está muito quente, correr o risco de queimar muito. Então eu vou fazer esse processo, né? O ideal é que fosse com... Aqui eu jogo, eu vou fazer uns pequenos cortes aqui, como se fosse as folhinhas. Mas isso não é opcional, é só invenção minha. E agora esse sim precisa ser feito, que é um corte maior. Você vai pegar a lâmina assim, pode até dobrar ela um pouquinho para poder a massa desenvolver, né? Então nós vamos fazer um corte assim nela. Agora nós vamos tampar a nossa panela e levar ela ao forno. Pronto, o nosso pão já está no forno. A panela vai ficar tampada por uns 25 minutos mais ou menos. Depois desse tempo a gente tira a tampa e termina de finalizar sem a tampa. Se você estiver usando a forma e fazendo aquele processo com o recipiente com água, você deixa aproximadamente 15 minutos, 20 minutos aquele recipiente com água e aí depois você tira ele e deixa a massa terminar de assar sem a evaporação. Chegou a hora mais aguardada do nosso pão, nós já tiramos do forno. Lembrando que essa tampa não estava aqui, ela terminou de assar sem a tampa. Eu só deixei a tampa para dar um suspense, para vocês verem como é que ficou. Tcharam! E aí está a nossa maravilha, muito lindo, crocante. Essa pestana é a que eu falei no vídeo, que ela só fica normalmente quando você usa uma panela tampada, né? Então se você assar na forma, provavelmente ele não vai ficar com essa pestana aqui. Mas isso não diminui a qualidade do seu pão e nem o sabor vai continuar o mesmo. Aí é mais uma questão estética. Então vamos lá, vamos tirar ele, porque a gente precisa tirar ele daqui e botar ele para descansar. Nós vamos colocar ele para descansar numa grade. E é interessante que ele fique com esse barulho assim, ó. Crocante. Ó, que coisa linda. Chegamos no melhor momento do nosso pão. Depois de colocar para esfriar, ele ficou assim lindo. Ele tem esse aspecto rústico mesmo.
E aí é interessante, eu já tirei o excesso de farinha que estava aqui, e é interessante que ele faça esse barulho, ó. Crocante por fora, ó. Ah, que coisa linda. E, ó. E por dentro ele vai estar bem macio. Então chegou a melhor hora. Vamos ver como é que ele ficou. Vamos partir o nosso pão. Ó, coisa linda. Que maravilha. Aí, um pão super airado, cheio de alvéolos, que são esses espaçozinhos. Significa dizer que ele fermentou muito bem. Tá muito macio por dentro. Vocês precisam sentir o cheiro que tá aqui. Que maravilha. Então, bom apetite!